Agora nesse vídeo a gente vai configurar a textura dessa poltrona aqui, a textura de tecido, né? E já lembrando também que todos os materiais têm que ser configurados. Então, inclusive, como a gente fez o MDF ontem, a gente configura a mesma coisa, essa madeira que veio junto com o bloco. Então, a gente aumenta o reflexo e diminui o glossness, tá? Nunca pode esquecer disso, de configurar todos os materiais da cena no V-Ray. E agora aqui, essa poltrona, olha, ela já veio com essa textura textura própria, né? Mas você pode ver, olha, que acontece isso muitas vezes. Essa textura, ela não vem, não é carregada no SketchUp, porque não temos a nossa textura no nosso computador. Para a gente trazer ela para o computador, a gente vai vir em extensões, V-Ray e Fill Patch Editor, tá? Nessa aba aqui, a gente vai salvar todas as texturas que estão nos blocos que a gente trouxe no nosso computador. Então, a gente clica na primeira, com o Shift, clica na última, olha, e vemos aqui nessa abinha aqui, Archive e Repath. E aí você salva em uma pasta do seu computador, que eu deixo próprio para isso. Então, eu deixo na textura e selecionar pastas. Então, vocês viram que de amarelinhas, elas vão ficando verde. As que não fizerem é porque você acabou apagando o bloco, tá? Olha, então pra gente conferir, ele ainda não saiu amarelinho. Então a gente vai especificamente nele e faz de novo, só pra salvar ele, ó. Ele ainda não ficou verdinho. Vamos ver lá se ele já melhorou. Vamos abrir aqui. Mas aqui agora ele já está sem aquele amarelo, então deu certo. Então agora a gente tem a textura certa. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ou baixar uma nova textura e criar um material, ou a gente pode usar ela mesma de um jeito bem simples, ao invés de ter que baixar o material. A gente clica com o botão direito e copia aqui essa textura. E aí, agora a gente vem com o botão direito de novo e limpa, coloca em Clear para ficar uma textura do zero. A gente vai criar uma textura do zero, com aquela mesma textura que veio no bloco. Então, a gente clica de novo aqui. E vamos em Fall Off. Então, o material que vai deixar o aspecto de tecido é esse Fall Off. Porque eles vão ter duas cores. E na primeira a gente clica com o botão direito e cola aquela textura, ó. Então, aqui no meio ele já ficou com aquela textura. E para as bordinhas, a gente vai deixar essa textura um pouco mais clara. Então, a gente clica com o botão direito. Então, a gente clica com o botão normal aqui. E ao invés de vir em Bitmap, a gente vai em Color Correction. Então, nesse Color Correction, a gente clica com o botão direito e Paste as Copy. Então, a gente copiou aquela textura aqui. Mas a gente tem que deixar ela mais clara. Então, a gente aumenta o brilho para ela ficar mais branquinha. Beleza? Então, agora vamos voltar. E agora aqui a gente já tem a nossa textura de tecido mais correta. Vamos adicionar o Reflection e diminuir o Glossness para 0,25, que é bem baixinho. E ainda a gente vai ligar o Bump também, que ele vai dar o 3Dzinho, assim, o aspecto de tecido. Então a gente vai em Color Correction também aqui no Bump. Clica com o botão direito, Paste as Copy. E diminui a saturação no máximo mínimo. E tira um pouco do brilho, até ela ficar bem preta e branca, ó. Tá? Então ela ficou assim, já temos o mapa de Bump do nosso tecido. Então, você percebeu que ele já ficou mais enrugadinho, né? Mas não vamos deixar nesse Amount 1. A gente diminui um pouco para 0,3 e vamos fazendo o teste, tá? Aí, vocês perceberam que a nossa textura aqui mudou para essa do V-Ray, né? Que é uma configuração de tecido do V-Ray. Agora, a gente ajusta a escala dela. Como? Seleciona aqui as faces que estão com o tecido. E vamos aqui nessa aba do material de ajustar a textura para ele ficar bem certinha, tá? Então, fazendo isso, o nosso material vai ficar ajustado ao tamanho do tecido. Não vai ficar aquela textura pequenininha, sabe? Então, ou você pode fazer com essa aba aqui quadradinha, que o meu tá travado, mas já vai carregar. Ou você pode editar aqui e aumentar a escala dela, do tecido. Então agora, olha, a gente faz assim, para ela ajustar o tamanho da textura. Ou a gente edita aqui, ó, que tá em 0,25 metros, a gente aumenta para 1 metro, 1,5, tá?
para ficar maiorzinho. Então vocês têm essas duas opções para fazer os ajustes, tá? Nessa aqui, olha, a gente pode aumentar para 1 e você percebe que já mudou também, ó, a escalinha aqui. Então, o nosso tecido já está configurado para ser renderizado.